No programa Viver é Melhor, nós sempre lembramos que é necessário a gente cuidar da saúde de maneira integral. Começando pelo cuidado que a gente deve ter com a nossa alma, o nosso espírito, que deve estar sempre bem nutrido e alimentado pelo conhecimento espiritual, pelas leis que regem a nossa existência aqui na Terra. Não só sendo conhecidas, mas aplicadas na nossa vivência diária. Porque quando o nosso espírito está saudável, a nossa mente pensa com mais clareza. Os nossos sentimentos começam a ser melhores resolvidos porque passamos a nos conhecer melhor. E o nosso corpo passa a refletir toda essa vibração espiritual, toda essa energia de saúde. E aí, mesmo quando estamos diante de um desafio, de uma doença, nós temos mais fortaleza para enfrentar o tratamento, para buscar a solução, para vencer a doença e tornarmos novamente o nosso corpo saudável. Para a gente alimentar, portanto, o nosso espírito, onde tudo começa, o convite do programa Viver é Melhor a você é participar das Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus. Elas acontecem todos os sábados, às 4h15 da tarde, nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Lá nós nos reunimos em família, a família Boa Vontade, para estudarmos o Evangelho e o Apocalipse de Jesus e entendermos como aplicar as lições do Divino Mestre no nosso cotidiano, nos desafios que enfrentamos diariamente. Para saber o endereço mais próximo da sua casa, basta acessar o portal religiãodedeus.org, www.religiãodedeus, tudo junto, .org. Ou então ligar para 0300 10 07 940. Venha ser muito feliz na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O programa Viver é Melhor de hoje fala sobre anemia falciforme. Nós estamos conversando com o Dr. Elísio Sequia numa entrevista de Juliane Nascimento e ele veio nos esclarecendo acerca desta doença, seus sintomas e sinais, qual o tipo de tratamento que acontece. E neste bloco, ele vai nos alertar sobre os cuidados que a pessoa que tem anemia falciforme deve tomar. Bom, doutor, quais os profissionais que devem acompanhar o portador da anemia falciforme? Como é uma doença multifacetária, e ela exige uma abordagem multiprofissional, como quase todas as doenças. Então, é muito importante a parte nutricional, o acompanhamento de um nutricionista que vai acompanhar como a anemia causa um déficit de desenvolvimento dessas crianças, para que elas tenham um desenvolvimento próximo do normal, é importante o acompanhamento nutricional. Para lidar com a doença, o suporte psicológico é importante, então um psicólogo é muito importante nesse acompanhamento. Como tem vários aspectos sociais envolvidos na socialização dessas crianças, uma assistente social vai ajudar a ter acesso adequado a esses centros que podem fazer esse tratamento multiprofissional, né? E também ajudar a família com as várias situações que elas vão enfrentar para oferecer uma assistência adequada. Mais importante do que toda essa assistência multiprofissional é o envolvimento da família. Sim. Então, a família reconhecendo a situação do bebê, é a família que vai garantir toda essa estrutura. A equipe multi é muito importante, mas no dia a dia é a presença da família com conhecimento e orientação de equipes multiprofissionais que vão levar a esse resultado de garantia da qualidade de vida desse tipo de pacientes. Todo mundo precisa ter conhecimento, né, da doença para poder lidar com as dificuldades que vai ter no dia a dia. Exatamente. Como essa doença ela é frequente nos estados onde há grande concentração de pessoas que têm ancestrais de origem africana, como a Bahia, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, nessas regiões e hoje no Brasil todo existem associações
de pacientes portadores de anemia falciforme e de famílias que têm o traço falcêmico, né? Essas associações têm essas estruturas e essas orientações que podem ser transmitidas adequadamente às famílias que estão nessa situação, né? Enfrentando entes familiares com essas características. É importante sempre buscar ajuda, então. Sem dúvida. Tá, doutor. E a questão da manter a vacinação em dia, porque como baixa a imunidade, né? Muito importante garantir as condições gerais de saúde. Então, todas as medidas de precaução, de prevenção para doenças graves que podem, se associadas à anemia falciforme, levar a consequências desastrosas, seja mantendo sequelas nessa criança, né? Seja até ameaçando a própria vida desses pacientes. Então, todas as medidas de prevenção devem ser tomadas, todas as vacinações, os retornos adequados à assistência multiprofissional contínua, né? Para que eles tenham uma boa qualidade de vida. Tá, e sobre a alimentação, como deve ser a alimentação de quem tem a anemia falciforme, doutor? Como existe todo esse processo de destruição dos glóbulos vermelhos, de anemia, né? Então, o procedimento, a nutrição visa dar os nutrientes, as vitaminas, as fontes de proteínas, as fontes de ferro, para suportar uma produção aumentada de glóbulos vermelhos que está acontecendo nos pacientes que portam anemia falciforme. Bom, doutor, nós agradecemos muito a sua participação aqui no programa Viver é Melhor. Volte em outras oportunidades e a sua mensagem final aos nossos telespectadores. Eu gostaria, então, de dizer que a anemia falciforme, apesar de hoje ser uma doença considerada, hoje eu colocaria entre aspas, né, incurável, ela é uma doença perfeitamente controlável e que pode garantir uma boa qualidade de vida para os pacientes que portam a doença. O mais importante é garantir uma boa saúde geral e sempre que houver qualquer sinal de complicação, nunca desprezar, né? Sempre procurar a assistência da equipe para poder verificar se trata de algum fenômeno obstrutivo que possa ser corrigido ou o que pode ser feito para antes que aconteça uma situação mais grave, que leve à destruição de glóbulos vermelhos generalizada, que é o maior risco dessa doença. Então, o mais importante é sempre estar bem informado a respeito da doença e a família estar junto ao paciente para oferecer o atendimento, a assistência adequada e agir com rapidez para procurar os tratamentos. Obrigada, doutor Elísio Sequia, hematologista. Essa foi a nossa entrevista de hoje aqui no programa Viver é Melhor. Mais uma vez, nós agradecemos a Juliane Nascimento, da equipe da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e também ao doutor Elísio Sequia, hematologista, especialista em hemoterapia pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, mestre em epidemia aplicada à hemoterapia pela USP, a Universidade de São Paulo, diretor científico do Centro Hemocentro São Lucas, na capital paulista, doutorando em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor-presidente do IEP, Instituto de Ensino e Pesquisa São Lucas. Falando hoje no programa Viver é Melhor sobre anemia falciforme. Se você ainda tem alguma dúvida acerca deste assunto ou quer sugerir algum outro tema para o programa Viver é Melhor, é muito simples. Você pode ligar no 0300 10 07 940 ou nos mandar um e-mail pelo portal boavontade.com/tv, www.boavontade.com/tv. Chegando ao final de mais essa edição do programa Viver é Melhor, agradecemos a sua audiência. Continue na companhia da Boa Vontade TV, a TV da paz, do amor e da fraternidade real. Ao seu coração dedicamos essa mensagem do escritor Paiva Neto, que nós encontramos em seu blog www.paivaneto.com. A prece que mais agrada ao Criador é o respeito às suas criaturas.
Este recado não poderia ser mais claro, né? Que nós possamos então refletir sobre isso e colocarmos em prática na nossa vida. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Até a nossa próxima edição.